Atenção! Em nossa jornada de desenvolvimento pessoal, somos constantemente desafiados a interagir com pessoas de diferentes personalidades, intenções e atitudes. Muitas vezes, somos orientados a oferecer confiança e respeito indiscriminadamente, como se essa fosse uma virtude inquestionável. Mas o que os antigos estoicos têm a nos ensinar sobre isso? Na realidade, existem tipos de pessoas das quais devemos manter certa distância, não por julgamento ou arrogância, mas para proteger nossa própria paz e integridade. Hoje, vou te mostrar as 7 pessoas que você nunca deve confiar ou respeitar, segundo os princípios do estoicismo. Primeiro tipo de pessoa, a que vive reclamando de tudo e de todos. Pense em alguém que você conhece, que vive reclamando de tudo e de todos. É como se cada dia fosse uma nova oportunidade para encontrar algo errado. O clima está ruim, o trabalho é insuportável, as pessoas ao redor são incompetentes e a lista continua. Agora, pare e reflita. Como você se sente ao passar tempo com essa pessoa? Certamente, a sensação não é das melhores. A energia negativa de quem vive reclamando tem um poder sutil, mas imenso, de contaminar o ambiente e até mesmo a nossa própria mentalidade. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, ensinavam que a forma como reagimos aos eventos externos é uma escolha pessoal. O ato de reclamar incessantemente demonstra uma falha nesse princípio fundamental. Em vez de olhar para dentro e buscar o que pode ser mudado ou melhorado, a pessoa reclama para fora, transferindo a culpa para o mundo e para os outros. Esse comportamento reflete uma falta de controle sobre a própria vida e, muitas vezes, uma tentativa de evitar a responsabilidade pessoal. Além disso, a reclamação constante é um sinal de ingratidão. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, há sempre algo pelo qual podemos ser gratos. Os estoicos acreditavam que, ao cultivar a gratidão, reforçamos nossa resiliência e nos preparamos melhor para lidar com adversidades. Quando convivemos com alguém que só sabe reclamar, corremos o risco de adotar essa mesma visão negativa da vida, minando nossa capacidade de reconhecer e valorizar as coisas boas que nos cercam. Mas, por que é tão importante evitar confiar ou respeitar essas pessoas? Porque, ao fazê-lo, validamos um comportamento que não nos traz nenhum benefício e ainda ameaça nossa própria paz de espírito. A confiança e o respeito são construídos sobre a base de valores compartilhados. E se esses valores estão constantemente sendo corroídos pela negatividade e pela falta de gratidão, a relação não se sustenta de maneira saudável. Isso não significa que devemos ignorar os problemas ou fingir que tudo está perfeito. Os estoicos não defendem um otimismo ingênuo. Eles nos ensinam a reconhecer os problemas, mas a abordá-los com uma mente tranquila e um espírito forte. A reclamação incessante faz o oposto, concentra-se no problema e alimenta a sensação de impotência. Portanto, em nossa busca por uma vida mais plena e equilibrada, devemos escolher com cuidado as pessoas com quem compartilhamos nossa jornada. Evitar aqueles que vivem reclamando não é um ato de egoísmo, mas de autocompaixão. Ao cercar-se de pessoas que buscam soluções, que valorizam o que têm e que enfrentam desafios com coragem, fortalecemos nossa própria capacidade de fazer o mesmo. E, no final das contas, é isso que importa: encontrar a serenidade em meio ao caos, a gratidão em meio à dificuldade e a sabedoria para reconhecer a diferença entre o que podemos mudar e o que devemos aceitar. Segundo tipo de pessoa, a que manipula para benefício próprio. Vamos falar agora sobre o segundo tipo de pessoa da qual devemos manter distância, aquela que manipula para benefício próprio. A manipulação é uma forma sutil de violência, uma distorção da verdade com o objetivo de obter vantagens, muitas vezes à custa do bem-estar dos outros. Os estoicos consideravam a integridade e a justiça como pilares fundamentais da virtude, e a manipulação vai contra esses princípios. Imagine uma pessoa que constantemente distorce os fatos para moldar a realidade ao seu favor, que usa as fraquezas e vulnerabilidades dos outros como ferramentas para seus próprios fins. Esse comportamento não só demonstra uma ausência de ética, mas também uma falta de empatia e respeito pelos sentimentos e necessidades alheias. Ao manipular, a pessoa revela seu verdadeiro caráter, alguém que coloca suas próprias ambições acima do bem comum, acima do que é certo e justo. Para os estoicos, a vida virtuosa é uma vida guiada pela razão e pela moral. A manipulação é um sinal de uma mente desordenada, que prefere atalhos imorais em vez de percorrer o caminho difícil da honestidade e da verdade. Quando convivemos com alguém assim,
Corremos o risco de sermos arrastados para essa mesma escuridão, de sermos vítimas de suas tramas ou até de sermos levados a agir de maneira similar para nos proteger. Além disso, a manipulação destrói a confiança, e sem confiança, nenhuma relação, seja ela pessoal ou profissional, pode prosperar. Confiar em alguém que manipula é abrir a porta para a desilusão e o arrependimento. Os estoicos ensinavam a importância de rodear-se de pessoas que compartilham valores semelhantes, que são transparentes e honestas em suas intenções. A manipulação não deixa espaço para essas virtudes. Ela envenena a confiança e distorce a percepção da realidade. Por isso, não devemos respeitar aqueles que usam a manipulação como um meio para alcançar seus objetivos. Respeito é uma via de mão dupla, que só pode existir genuinamente entre indivíduos que valorizam a honestidade e a integridade. Ao retirar nosso respeito de manipuladores, não estamos sendo intolerantes ou fechados, mas sim protetores de nossa própria paz de espírito e da qualidade de nossas relações. Isso não significa que devamos ser hostis ou confrontadores com quem manipula. O estoicismo nos ensina a lidar com todas as pessoas, inclusive as que nos prejudicam, com equanimidade e compaixão. Podemos reconhecer os limites de cada um e, ao mesmo tempo, estabelecer os nossos próprios, protegendo-nos de influências nocivas. Podemos escolher não nos envolver, não alimentar as tramas alheias e, ao invés disso, focar em viver de acordo com nossos princípios e valores. Na prática, isso significa cultivar relacionamentos baseados na transparência e na confiança mútua. Significa dizer a verdade mesmo quando é difícil e esperar o mesmo dos outros. Significa, também, ser vigilante e atento, para não cair nas armadilhas da manipulação e para saber quando é hora de se afastar. Lembre-se, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E estar cercado de pessoas que valorizam a verdade e a justiça fortalece nossa própria habilidade de viver uma vida virtuosa, uma vida digna e serena. Terceiro tipo de pessoa, a que espalha fofocas e difamação. Agora, vamos falar sobre o terceiro tipo de pessoa de quem devemos manter distância, aquela que espalha fofocas e difamação. A fofoca, apesar de parecer inofensiva, é uma prática que carrega um enorme poder destrutivo. Ela destrói reputações, semeia desconfiança e cria um ambiente de intriga e negatividade. Do ponto de vista estoico, as palavras têm peso e importância. Elas devem ser usadas para construir, não para destruir. Por isso, as pessoas que vivem de fofocas e difamações não são dignas de confiança ou respeito. A fofoca é uma forma de julgamento superficial e apressado. Ela se alimenta de suposições, de meias-verdades e, muitas vezes, de mentiras descaradas. Quando alguém espalha boatos, está não apenas desviando o foco de seus próprios problemas, mas também agindo de maneira irresponsável e desrespeitosa. Para os estoicos, focar na vida alheia e divulgar informações sem certeza é um desvio da verdadeira busca por sabedoria e autoconhecimento. Em vez de se preocupar com o que os outros fazem, devemos nos concentrar em nossas próprias ações e em nosso desenvolvimento pessoal. Além disso, a fofoca revela uma falta de caráter e uma falta de respeito pela privacidade e dignidade dos outros. Ao participar de conversas desse tipo, demonstramos uma falta de integridade, porque aceitamos e alimentamos um comportamento que sabemos ser prejudicial. As palavras têm o poder de influenciar e moldar percepções. Ao ouvir e replicar fofocas, estamos contribuindo para um ciclo de negatividade e desconfiança. Estamos, em última análise, afastando-nos dos princípios de justiça e honestidade que são centrais no estoicismo. Conviver com pessoas que espalham fofocas nos coloca em uma posição de vulnerabilidade constante. Quem garante que, um dia, não seremos nós o alvo desses boatos? Quando alguém se sente à vontade para falar mal de outros na nossa presença, é um claro sinal de que, na nossa ausência, poderemos ser o próximo assunto. Esse tipo de ambiente cria um ciclo de vigilância constante, onde ninguém se sente seguro para ser quem realmente é. E isso, em si, é contrário ao princípio estoico de viver uma vida autêntica e transparente. A sabedoria estoica nos orienta a falar apenas quando nossas palavras são melhores que o silêncio. Ou seja, se não temos nada de positivo, verdadeiro ou útil a acrescentar, é melhor não dizer nada. Aqueles que vivem de fofoca, por outro lado, ignoram essa máxima e optam por semear o caos e a discórdia. Ao decidir não confiar ou respeitar essas pessoas, não estamos sendo intolerantes, estamos apenas protegendo nossa paz de espírito e nosso espaço de crescimento pessoal.
A alternativa que os estoicos sugerem é a de cultivar conversas construtivas, que enriqueçam o espírito e promovam o aprendizado mútuo. Devemos buscar amizades que estimulem a nossa evolução, que nos desafiem a sermos melhores e que nos apoiem em nossos momentos de fraqueza. Cercar-se de pessoas que valorizam um diálogo sincero e respeitoso é fundamental para manter nossa própria integridade e tranquilidade. Em suma, evitar aqueles que propagam fofocas e difamações é uma questão de sabedoria e autodefesa. Significa escolher ambientes onde a confiança e o respeito mútuo são a norma, e não a exceção. Significa optar por relacionamentos baseados na verdade, na transparência e na construção de algo positivo, em vez de na destruição e na divisão. Ao fazer isso, não apenas preservamos nossa paz de espírito, mas também nos alinhamos com os princípios estoicos de uma vida virtuosa e plena. Quarto tipo de pessoa: a que não cumpre suas promessas. Vamos agora falar sobre o quarto tipo de pessoa de quem devemos nos distanciar: aquela que não cumpre suas promessas. Para os estoicos, a palavra de alguém tem um valor inestimável. Honrar um compromisso, manter uma promessa, é um reflexo direto do caráter e da integridade de uma pessoa. Quando alguém faz uma promessa e não a cumpre, demonstra não apenas desonestidade, mas também desrespeito pelos outros e falta de responsabilidade. Imagine que você confiou em alguém para realizar uma tarefa importante ou para estar ao seu lado em um momento crucial, e essa pessoa falha em cumprir o que prometeu. O sentimento de decepção e traição é inevitável. E mais do que isso, a quebra de uma promessa abala a base de confiança sobre a qual os relacionamentos saudáveis são construídos. Segundo os estoicos, sem confiança, não há relacionamento verdadeiro, seja ele de amizade, profissional ou amoroso. É por isso que, ao identificar pessoas que frequentemente quebram suas promessas, é prudente reconsiderar a confiança e o respeito que depositamos nelas. Os estoicos acreditavam que nossas ações devem ser alinhadas com nossos valores. Quando alguém não cumpre suas promessas, demonstra uma incoerência entre o que diz e o que faz. Essa incoerência é um sinal claro de falta de virtude. Virtude, para os estoicos, é a excelência moral, é agir de acordo com a razão e a justiça. Não cumprir uma promessa significa negligenciar esses princípios, o que é um comportamento indigno de respeito. Além disso, a repetida quebra de promessas indica uma falta de autocontrole e disciplina. Os estoicos valorizam a autodisciplina como um dos pilares para viver uma vida plena e significativa. Manter uma promessa muitas vezes requer esforço, sacrifício e comprometimento. Alguém que não está disposto a cumprir suas palavras está, essencialmente, escolhendo a facilidade momentânea em detrimento da responsabilidade e da honra. E isso é uma escolha que não se alinha com a busca estoica por uma vida virtuosa e justa. Ao nos cercarmos de pessoas que não honram suas promessas, arriscamos ser levados a um ciclo de desconfiança e insegurança. Esse tipo de influência pode nos fazer questionar a validade de todas as promessas, e até mesmo corromper nossa própria inclinação a cumprir o que dizemos. Em um ambiente onde a palavra não tem valor, os relacionamentos se tornam superficiais e desprovidos de significado. Para os estoicos, é fundamental preservar a autenticidade e a profundidade em nossas interações. Isso não significa que devemos cortar relações de maneira abrupta ou agir com intolerância. O estoicismo nos ensina a entender as limitações e fraquezas dos outros, e a responder a elas com paciência e empatia. No entanto, estabelecer limites claros é essencial para proteger nossa paz interior e manter nosso caminho de desenvolvimento pessoal. Não podemos mudar o comportamento dos outros, mas podemos escolher como reagir a ele e que tipo de pessoas queremos manter por perto. Ao final, é importante refletir sobre a nossa própria postura. Cumprimos nossas promessas? Mantemos nossa palavra, mesmo quando se torna difícil? A integridade e a coerência de nossas ações com nossos valores são fundamentais para viver uma vida que vale a pena. Ao evitar pessoas que frequentemente quebram suas promessas, protegemos não apenas nossa confiança, mas também nosso próprio compromisso de viver com integridade e verdade. Respeitar a palavra dada e honrar compromissos é mais do que uma questão de etiqueta social. É um reflexo da nossa essência e do nosso caráter. Escolher se afastar de quem não valoriza isso não é um ato de julgamento, mas de sabedoria e autoproteção. Afinal, como ensinavam os estoicos, a verdadeira paz e serenidade vem de viver de acordo com nossos princípios, e não de conformar-se com os padrões de outros. Quinto tipo de pessoa:
a que se recusa a assumir responsabilidades. Vamos agora explorar o quinto tipo de pessoa de quem devemos nos afastar, aquela que se recusa a assumir responsabilidades. Este tipo de comportamento, de acordo com os ensinamentos estoicos, é uma barreira significativa para o crescimento pessoal e para a construção de relacionamentos saudáveis e autênticos. Imagine uma pessoa que, diante de um erro ou problema, prontamente aponta o dedo para os outros, nunca reconhecendo a sua própria parcela de culpa. Esse tipo de atitude reflete uma imaturidade emocional e uma falta de autoconsciência. Para os estoicos, assumir responsabilidade por nossas ações e decisões é essencial para a virtude e para uma vida bem vivida. Quando alguém se esquiva de responsabilidades, demonstra uma falha em enfrentar a realidade com coragem e honestidade. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força vem de dentro, do reconhecimento de nossas limitações e erros, e da capacidade de corrigi-los. Quando uma pessoa se recusa a assumir a responsabilidade, está basicamente dizendo que prefere viver em uma ilusão, culpando circunstâncias externas ou outras pessoas por suas falhas. Esse comportamento é um obstáculo para o autodesenvolvimento, pois impede a pessoa de aprender e crescer a partir de suas experiências. Além disso, conviver com pessoas que não assumem responsabilidades pode criar um ambiente de desconfiança e insegurança. Se alguém não está disposto a aceitar sua parte nos problemas, como podemos confiar nessa pessoa para lidar com situações difíceis ou para apoiar-nos em momentos de necessidade? A recusa em assumir responsabilidades não apenas prejudica a si mesmo, mas também afeta negativamente todos ao seu redor. Isso leva a relacionamentos desequilibrados, onde uma pessoa carrega o fardo de lidar com as consequências enquanto a outra permanece isenta de culpa ou esforço. Assumir responsabilidade é uma demonstração de caráter e integridade. Quando falhamos, reconhecer nossos erros e trabalhar para corrigi-los nos torna mais fortes e mais respeitáveis. Os estoicos valorizavam a resiliência, a capacidade de enfrentar desafios e de se levantar após as quedas. Fugir das responsabilidades, por outro lado, é um sinal de fraqueza, uma tentativa de evitar o desconforto da autocrítica e do esforço para melhorar. Em um nível prático, cercar-se de pessoas que se recusam a assumir responsabilidades pode nos levar a um estado de constante frustração e desconfiança. Essas pessoas tendem a criar conflitos, culpar os outros e evitar soluções construtivas. Para proteger nossa paz de espírito e nosso desenvolvimento pessoal, é essencial estabelecer limites claros com indivíduos que exibem esse comportamento. Não se trata de excluir ou punir, mas de reconhecer que a convivência com tais pessoas pode minar nossa própria busca por uma vida equilibrada e virtuosa. Ao evitar a companhia daqueles que se recusam a assumir responsabilidades, estamos escolhendo um caminho de autenticidade e crescimento. Estamos dizendo a nós mesmos que valorizamos a verdade e a integridade acima das conveniências e desculpas. E, mais importante, estamos praticando a responsabilidade em nossas próprias vidas, sendo exemplos de como enfrentar os desafios com coragem e maturidade. No final, assumir responsabilidade é um ato de liberdade. É reconhecer que, embora não possamos controlar tudo o que acontece conosco, podemos controlar como reagimos e como lidamos com as situações. É essa abordagem que nos permite viver de acordo com os princípios estoicos, cultivando uma vida de virtude, sabedoria e tranquilidade. Portanto, em nossa jornada de autodescoberta e crescimento, devemos sempre buscar a companhia de pessoas que compartilham desse compromisso com a responsabilidade e o desenvolvimento pessoal. Sexto tipo de pessoa, a que age com violência ou agressividade. Agora, vamos examinar o sexto tipo de pessoa da qual devemos nos afastar, aquela que age com violência ou agressividade. Esse tipo de comportamento, seja ele físico ou verbal, é uma forma clara de desrespeito e descontrole emocional. No estoicismo, a razão e a calma são altamente valorizadas. A violência é vista como uma expressão de falta de autocontrole e racionalidade. Imagine uma pessoa que, diante de um desacordo ou frustração, recorre à agressão. Seja em forma de gritos, ameaças ou até mesmo violência física, essa atitude demonstra uma incapacidade de lidar com as emoções de maneira construtiva. Para os estoicos, a verdadeira força reside na capacidade de manter a calma e a razão, independentemente das circunstâncias externas. A violência, por outro lado, é um sinal de fraqueza e instabilidade interna. O comportamento agressivo não apenas prejudica a pessoa que o pratica, mas também cria um ambiente tóxico para todos ao seu redor.
Conviver com alguém que age de maneira violenta ou agressiva pode ser extremamente desgastante e ameaçador. A sensação de insegurança e medo constante pode minar a confiança e a tranquilidade que são essenciais para um relacionamento saudável e produtivo. Em um ambiente onde a agressividade é comum, a paz de espírito se torna uma raridade. Além disso, a violência e a agressividade revelam uma falta de respeito pela dignidade e pelos sentimentos dos outros. Para os estoicos, cada indivíduo tem um valor intrínseco e deve ser tratado com dignidade e consideração. A violência não só ignora esse valor, mas também degrada o relacionamento ao reduzir a comunicação a uma troca de agressões e hostilidades. Essa forma de interação está longe do ideal estoico de buscar entendimento e respeito mútuo. Para proteger nossa própria integridade e bem-estar, é essencial estabelecer limites claros com aqueles que demonstram comportamentos violentos ou agressivos. Isso não significa reagir com hostilidade ou retaliação, mas sim reconhecer que a presença de tal comportamento é uma ameaça ao nosso equilíbrio emocional e à nossa segurança. O estoicismo nos ensina a responder com calma e racionalidade, mas também nos dá a clareza para identificar quando é necessário se distanciar para proteger nossa própria paz interior. Ao nos afastar de pessoas que agem com violência ou agressividade, estamos escolhendo um caminho de proteção e autocuidado. Estamos decidindo não permitir que a negatividade e o descontrole alheio afetem nosso próprio estado mental e emocional. Em vez disso, buscamos relacionamentos onde a comunicação é baseada no respeito mútuo e na compreensão, e onde a resolução de conflitos é feita de maneira pacífica e construtiva. A prática do autocontrole e da racionalidade é um dos pilares do estoicismo. Ao evitar a companhia daqueles que não conseguem manter a calma e a dignidade, estamos alinhando nossa vida com esses princípios. Estamos criando um espaço onde podemos crescer e prosperar sem o peso da agressividade e da violência. Esse espaço é fundamental para viver uma vida equilibrada, virtuosa e verdadeiramente satisfatória. Portanto, ao reconhecer e afastar-se da influência de pessoas agressivas, estamos fazendo uma escolha consciente em favor da nossa própria integridade e paz de espírito. Estamos afirmando nosso compromisso com uma vida guiada pela razão, pela dignidade e pelo respeito, e construindo um ambiente onde esses valores possam florescer. Sétimo tipo de pessoa, a que finge ser algo que não é. Finalmente, vamos explorar o sétimo tipo de pessoa da qual devemos nos afastar, aquela que finge ser algo que não é. Esta pessoa se dedica a criar uma fachada, a apresentar uma imagem que não corresponde à sua verdadeira essência. Seja para impressionar, manipular ou simplesmente para se encaixar em determinado grupo, essa atitude é profundamente desonesta e prejudicial, tanto para a própria pessoa quanto para aqueles ao seu redor. Pense em alguém que constantemente se esforça para projetar uma imagem idealizada de si mesmo, que pode até mesmo criar histórias ou exagerar suas conquistas para parecer mais atraente ou digno de admiração. Esse comportamento é um sinal claro de insegurança e de uma falta de autenticidade. Os estoicos valorizam a verdade e a autenticidade acima de tudo. Viver de acordo com quem realmente somos é fundamental para uma vida de integridade e paz interior. Quando alguém finge ser algo que não é, está não apenas enganando os outros, mas também a si mesmo. A autêntica autocompreensão e crescimento pessoal vem da aceitação e da verdade. A prática da falsidade cria uma desconexão entre a identidade real e a identidade pública, o que pode gerar um constante estado de ansiedade e insegurança. A pessoa que vive sob uma máscara está constantemente preocupada em manter a aparência, o que pode ser desgastante e emocionalmente prejudicial. Além disso, relacionar-se com alguém que não é genuíno pode ser confuso e desiludente. Quando a verdade eventualmente vem à tona, a confiança é rompida e a decepção se instala. No estoicismo, a confiança e o respeito são construídos sobre a base da verdade e da autenticidade. Quando essas qualidades são comprometidas, a fundação de qualquer relacionamento saudável e significativo é abalada. E, ao nos cercarmos de pessoas que se comportam de forma falsa, podemos acabar refletindo essa falta de autenticidade em nossas próprias vidas. A escolha de se afastar de pessoas que vivem de aparências é uma maneira de proteger nossa própria autenticidade e integridade. O estoicismo nos ensina a buscar a verdade, a viver de acordo com nossos próprios princípios e a ser honestos consigo mesmos. Manter distância de pessoas que se dedicam a fingir ou a enganar ajuda a manter a nossa própria clareza e honestidade. Isso nos permite cultivar relacionamentos que são genuínos e baseados na verdade, e criar um ambiente onde a autenticidade é valorizada e respeitada.
Isso não significa que devemos tratar essas pessoas com desdém ou hostilidade. O estoicismo nos orienta a praticar a empatia e a compreensão, mesmo quando confrontamos comportamentos que consideramos prejudiciais. Devemos reconhecer que todos têm suas próprias lutas e inseguranças. No entanto, ao estabelecer limites claros e proteger a nossa própria autenticidade, estamos afirmando nosso compromisso com uma vida de verdade e integridade. Ao evitar pessoas que não são genuínas, estamos criando um espaço onde a verdade e a autenticidade podem prosperar. Estamos construindo relacionamentos baseados na confiança mútua e no respeito, e nos permitindo viver uma vida alinhada com nossos valores mais profundos. Em última análise, a verdadeira liberdade e satisfação vem de viver de acordo com quem realmente somos, e de nos cercar de pessoas que compartilham dessa mesma busca pela verdade. Ao reconhecer esses tipos de pessoas, não significa que devemos tratá-las com hostilidade ou desprezo. Pelo contrário, o estoicismo nos ensina a praticar a empatia e a compaixão, entendendo que cada um tem sua jornada e suas próprias batalhas internas. No entanto, proteger a nossa paz interior e o nosso desenvolvimento pessoal é crucial. Manter distância de influências negativas não é um ato de desdém, mas de sabedoria. Lembre-se, a verdadeira força está em saber onde colocar nossa confiança e respeito, e mais ainda, em saber quando retirá-los.